Olá, queridos alunos do nono ano, aqui é o Odilon Pimentel, professor de ciências de vocês. A gente vai ver aqui uma aula online, né? Eu sei que está difícil essa quarentena, mas tem que ter paciência, logo logo isso tudo vai passar. Então vamos lá, sem perder tempo. A gente estudou antes, em aula presencial, as características gerais da matéria e as características específicas, vocês devem lembrar, né? A gente vai estudar um pouquinho agora sobre a composição da matéria e sobre misturas. Então veja só, acompanhando aqui comigo, grande parte dos materiais que estão no nosso redor são misturas. É muito difícil encontrar materiais puros na natureza, viu? Geralmente você encontra quase tudo misturado. Por exemplo, o ar que respiramos é constituído principalmente por dois gases, o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Principalmente por dois gases, porque existem muitos outros gases compondo o ar que a gente respira. Tem gás carbônico, neônio, criptônio, argônio, xenônio, hélio, a infinidade de gases, tudo misturado. Então eu posso considerar que o ar é puro nessa questão química? Não. Quimicamente falando, o ar não é puro, porque ele não é formado apenas por uma substância, mas por muitas substâncias. Então é uma mistura. O sangue é constituído por um grande número de substâncias tais como água, glicose, sais minerais, gás oxigênio, dióxido de carbono, hormônios, uma série de substâncias resultantes do metabolismo do nosso organismo, do funcionamento do nosso organismo. Então, o sangue é uma substância pura? Não, ela é uma mistura de muitas outras substâncias. Então, pura vai ser aquela substância formada apenas por aquela substância. Todo canto que você olhar só vai ter aquela substância. E mistura vai ser aquele formado por várias substâncias que se misturam. Eu falei que é raro encontrar substâncias puras na natureza, mas o diamante é o exemplo de uma substância pura encontrada na natureza. Por quê? Porque o diamante ele é feito apenas de carbono, né? Então na natureza o mais comum é encontrar misturas, porém também encontramos substâncias puras como o diamante. Uma substância pura e mistura. Uma substância pura, geralmente ela apresenta certas características que se eu pegar água pura, não importa de onde seja, se eu tiver água pura, sempre vai apresentar as mesmas características. Quais são? Temperatura de fusão, ou seja, para derreter ou para congelar, a temperatura é 0 grau. Se a água congelar numa temperatura diferente de 0 grau, significa que ela não é pura. É porque tem outra substância dissolvida que está alterando o ponto de congelamento da água. A água pura, ela ferve a 100 graus ao nível do mar, né? Mas se ela ferver em uma temperatura diferente, significa que ela não é pura. Tem alguma mistura ali. Deve ter sais, deve ter açúcar, deve ter alguma substância dissolvida. E a densidade da água pura sempre vai ser de 1 grama por centímetro cúbico. O alumínio é a mesma coisa. Eu vou ter alumínio puro, átomos apenas de, aqui, ó, átomos apenas de água na água. O alumínio só tem alumínio, não tem outra mistura. Então, o alumínio puro, o ponto de fusão, né, o ponto em que ele começa a derreter, é 660 graus. E, a temperatura de ebulição, que é o de fervura, ele está fervendo a 2.467 graus. Qualquer valor diferente desse significa que aquele material não é puro. Então, além do alumínio, deve ter outro material dissolvido. A densidade significa o peso por centímetro cúbico, né? Por centímetro cúbico. No caso aqui, 1 centímetro cúbico de alumínio teria 2,7 gramas. Assim, substância pura é um material que apresenta temperatura de fusão, de derreter e temperatura de ebulição, de ferver, constantes, sempre iguais, não mudam. Se forem puras, se forem misturas, aí vai mudar. Há uma dada pressão e densidade característica em determinada temperatura e pressão. Vejam só, a água da chuva é pura? Será que a água que cai do céu numa chuva, ela é pura? Ou ela é uma mistura? Ela é uma mistura. Já perceberam que quando chove parece que a gente tem uma visão assim, fica mais limpo, você consegue enxergar as coisas que estão longe com mais nitidez? Pois é, a chuva ela acaba retirando as partículas que estão suspensas no ar. Por isso que a visão fica mais limpa, né? O ar fica mais limpo. Então a água da chuva contém várias substâncias presentes no ar
que estão dissolvidas, tais como os gases de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, partículas sólidas também, poeira, micro-organismos podem estar suspensos no ar, né? Então, os principais componentes do ar atmosférico são os gases nitrogênio e oxigênio, mas existem outros. Tem mais nitrogênio que oxigênio, porque a atmosfera tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio. Se você somar os dois, vai perceber que dá 99%. Todos os outros gases estão nesse 1% que está faltando para completar os 100. Tipos de mistura. As misturas podem ser classificadas em função do seu aspecto visual. Percebam, eu estou vendo água. O aspecto aqui é um só. Qualquer canto que eu olhar aqui é um só aspecto, uma cor só, uma coisa só. Aqui eu tenho açúcar. Se eu misturar o açúcar com a água, percebam, dá para perceber onde é que está o açúcar aqui? Não. Formou uma mistura perfeita, uma mistura que eu chamo de mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? É aquela que tudo que está ali misturado forma um aspecto único. Visualmente eu só estou vendo um único aspecto, uma única cor em qualquer ponto que eu olhe. Então chama essa mistura de mistura homogênea. É uma mistura entre água e açúcar, ela é homogênea. Então, uma amostra retirada de qualquer parte dessa substância terá a mesma composição. Devido ao seu aspecto uniforme, ou seja, de igualdade em todos os pontos, dizemos que essa mistura apresenta uma única fase, porque eu estou vendo só uma cor, estou vendo só um aspecto, sendo classificado como mistura homogênea. Ah, não entendi, professor. Imagine que eu colocasse terra aqui dentro. Eu não ia ver a terra aqui embaixo? Ia. Então ia ter duas fases. A fase que eu estou vendo da água aqui em cima e aqui embaixo eu ia estar vendo a fase da terra. Então percebeu, ter uma mistura homogênea? Não. Nesse caso ia ter uma mistura heterogênea. Mistura homogênea é aquela que apresenta apenas uma fase, porque se eu misturasse aqui água, açúcar, sal, álcool, ia ter quantas substâncias aí? Ia ter água, açúcar, sal e água. Quatro substâncias. Elas iam se misturar tão bem que eu não ia conseguir distinguir uma da outra. Então eu teria 4 componentes, né, formando essa mistura e uma fase só, já que eu não ia conseguir dizer onde é que está o álcool, onde é que está a água, onde é que está o sal e onde é que está o açúcar. Olha só que interessante, aqui um exemplo de mistura heterogênea, né? Porque aqui eu tenho duas fases, aqui o óleo, aqui a água. Observe a imagem ao lado, uma mistura água mais óleo, não apresenta aspecto uniforme, não é uniforme. A mesma cor que está aqui, a cor que está aqui em cima, não. Então não é uniforme. Perceba que aqui é uma substância que está aqui em cima e aqui é outra, né? Mas sim dois aspectos visuais distintos, isto é, apresenta duas fases com características diferentes, sendo classificada como uma mistura heterogênea. Então, se você está vendo mais de um aspecto, dois ou mais aspectos, duas ou mais fases, então você tem uma mistura heterogênea. A água e o óleo são líquidos imiscíveis, isto é, não se dissolvem entre si e formam uma mistura heterogênea. Falando um pouquinho sobre o que é uma mistura miscível e immiscível. Mistura miscível é aquela em que as substâncias se dissolvem umas nas outras. Por exemplo, a gente viu agora há pouco que eu peguei açúcar e coloquei na água. Então, água e açúcar são miscíveis? São, porque o açúcar se dissolveu na água. O óleo e a água não se dissolvem, o óleo não se dissolve na água. Então, isso aqui é immiscível, né? Porque são líquidos immiscíveis porque eles não se dissolvem um no outro. Dessa maneira, as misturas são classificadas em função do seu número de fases, que é aquilo que eu estou observando, né? Fase é cada uma das porções que apresenta aspecto visual homogêneo e uniforme, o qual pode ser contínuo ou não, mesmo quando observado ao microscópio comum. Então, toda mistura homogênea sempre vai apresentar uma única fase. Pense você que eu quero misturar café. Pego café, coloco na água, depois coloco leite, coloco açúcar. Quantos componentes eu tenho aí? Eu tenho a água, o café, o açúcar, 4 componentes. Depois que eu misturar tudo bem, eu vou saber onde é que está o leite, onde é que está a água, onde é que está o café, onde é que está o açúcar? Não. Qualquer ponto que eu olhe ali daquele copo, daquela xícara com aquela mistura de café, água, açúcar e leite, eu vou ver o mesmo aspecto, a mesma cor, a mesma consistência em todos os pontos. Então eu vou ter uma mistura homogênea formada por 4 componentes, certo? 4 componentes. Agora imagine vocês que eu derramo óleo dentro dessa xícara. Eu vou ver o óleo boiar em cima da água. Quantos componentes eu tenho agora? Eu tenho 5. Né? Eu tenho o açúcar, eu tenho o café, eu tenho a água, eu tenho o leite e o óleo.
Quantas fases eu tenho? Duas, né? Uma das fases é composta pelo açúcar, a água, o leite e o café, que se misturaram muito bem, porque eles são miscíveis, né? Se dissolveram, aliás. E o que está em cima vai ser o óleo, porque ele é immiscível junto com o resto das substâncias, formando a fase do óleo e a fase do restante dos componentes. Compreenderam? Vejam só, quando eu estou bebendo água mineral, eu estou bebendo água pura? Não, você não está bebendo água pura. Todas as misturas formadas por gases, quaisquer que sejam, são sempre misturas homogêneas. Isso aqui é uma coisa, um destaquezinho. Água mineral, por exemplo, é uma solução que apresenta vários sais dissolvidos. Então, quando você pega a água mineral e toma, você está tomando muitas coisas, menos água mineral pura, né? Então, por exemplo, quando você está tomando água, você está ingerindo bicarbonato, ó, 5,2 miligramas. Você está tomando cálcio, 0,64 miligramas, cloreto, estrôncio, fluoreto, magnésio, nitrato, potássio, sódio e sulfato. Tu está bebendo água mineral pura? Não. A água não é pura, a água é uma mistura. Só seria água pura se dentro da garrafinha de água, né, aqui está o rótulo da garrafinha, se dentro dela tivessem apenas moléculas de água. Mas não tem só água, tem outras substâncias dissolvidas. Então a mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea, porque tem um aspecto só. De quantas fases? Uma só, né? Vejam só, a mistura heterogênea apresenta pelo menos duas fases. Imaginem vocês que eu pegasse esses 4 maços de, vocês podem chamar de maços, punhados de parafusos, percebam que eles têm cores diferentes. Esse aqui é um metal prateado mais brilhante, esse aqui menos brilhante, esse aqui dourado, esse aqui cor de cobre. Se eu misturar todos eles, eu vou, mesmo assim, eu vou conseguir identificar o que cada um está ali, né? Se eu misturasse todos eles. Então, percebeu, eu tenho uma mistura de 4 fases. Na verdade, cada um dos 4 conjuntos de porcas da fotografia é constituído de um material diferente. Se todas forem misturadas, obtém-se uma mistura com 4 fases. Agora, claro, se eles todos fossem da mesma cor, do mesmo material, eu teria uma única fase, né? O granito, já viram granito, né? A gente conhece muito aqui, a gente vê muito aqui, um parecido com uma brita. O granito é formado por 3 sólidos, 3 materiais. O quartzo, que são os pontinhos brancos, o feldspato, que são os pontinhos cinzas, e a mica, que são os pontinhos pretos. Então perceba, aqui eu tenho uma mistura. Homogênea ou heterogênea? Heterogênea, porque não é uniforme. Eu estou vendo pontinhos pretos, eu estou vendo pontinhos mais claros, eu estou vendo pontinhos mais acinzentados. Então eu tenho aqui uma mistura de 3 materiais, né, que formam 3 fases. Né? Estou identificando as fases aqui. Ok? Cada uma das substâncias presentes em uma mistura, homogênea ou heterogênea, é considerada um componente. Misturei água, açúcar e sal. Essas substâncias envolvidas eu chamo de componentes. Tenho 3 componentes. Se eu misturar água, sal e açúcar, tenho 3 componentes. Vão formar uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea, porque eu tenho um aspecto só, uma fase só. Agora peguei água, sal e peguei óleo. Quantos componentes? 3. Quantas fases vão formar? 2, já que o óleo ele é immiscível na água, vai formar a fase do óleo e a fase da água, sendo que o sal vai estar dissolvido na água, né? Formando a água e o sal sozinhos vão formar uma mistura homogênea, mas junto com o óleo forma uma mistura heterogênea, né? De 2 fases, 3 componentes, 2 fases. Olha que interessante. O álcool utilizado como combustível do automóvel é uma mistura homogênea, formada por 2 componentes, álcool etílico e água. Tem água dissolvida no álcool. O bronze é uma mistura homogênea sólida. Essa liga metálica é formada pela mistura de 2 componentes. O bronze é cobre e estanho. É uma mistura homogênea de 2 fases, porque tem aqui 2 substâncias formando essa liga chamada, né, de bronze, que no caso aqui vai ser o cobre e o estanho. Aqui eu tenho nessa mistura heterogênea, existem 2 componentes, água e carbonato de cálcio, um sal muito pouco solúvel em água. Estão percebendo que ele não se dissolveu na água, ó. Olha o sal aqui embaixo. Ó. Então aqui eu tenho uma mistura homogênea ou heterogênea? Eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu estou vendo onde está o sal e estou vendo onde está a água. 2 componentes e uma mistura heterogênea de 2 fases, porque eu estou vendo as 2 fases. Fase é o que tu está vendo, né? Componente, as misturas, as substâncias misturadas. E fase, o que eu estou vendo,
as fases que eu estou vendo, ok? Vamos responder um exercíciozinho aqui na tela, um exercício respondido, né? Os derivados do petróleo são muitos, né? Gasolina, querosene, parafina, que é a cera de vela, são muitos, né? O polietileno, que é tirado do petróleo para fazer plástico. Então, os derivados do petróleo, como a gasolina e o querosene, são miscíveis entre si, se misturam entre si, mas são immiscíveis com a água, não se dissolvem na água. Perceba, água e querosene, eles se dissolvem um no outro, mas a água não se dissolve, né, as substâncias não se dissolvem na água. Observe as fotografias assim que mostram um experimento utilizando querosene, gasolina e água, esses três componentes. Veja só. Imagine aqui, embora que aqui não tem muito a ver com o querosene e gasolina, mas vamos lá. As alianças aqui. As alianças são feitas de ouro 18 quilates, certo? Vamos tentar decifrar aqui. Isso aqui é uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea. Quantas fases? Né? Uma única fase. Toda mistura homogênea é uma única fase. Mas tem quantos componentes? Tem cobre, ouro e prata. São três componentes que formam aqui a aliança. Olha só o suco de laranja. O suco de laranja forma uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea. Mas é uma mistura homogênea de uma fase só? Sim. Toda mistura homogênea tem uma fase só. E é composto por laranja e vitamina C. Certo? Então, tem vários componentes aqui. A mesma coisa, a água que chega em nossas casas, que chega pela torneira, ela não chega pura, ela chega com sais minerais. A água do mar não é pura, porque ela tem cloreto de sódio, né? O suor não é puro, porque tem sais minerais que vêm junto, né, do corpo da gente ali. Já o cobre, né, ele é um material puro, né, e que é utilizado nas instalações elétricas. Vamos ver essa questão aqui que é interessante. Os derivados do petróleo, como a gasolina e o querosene, são miscíveis entre si. Eu acabei trocando a questão lá, olha. Desculpa aí, gente. Mas tudo bem, acho que deu para entender. Eu não vou regravar esse vídeo, não. Estou muito cansado. Vamos lá. A gente já estudou isso aqui. Aliás, já leu essa questão. Qual é o significado da palavra miscível e immiscível? A gente viu qual é o significado da palavra miscível, né? Miscível quer dizer que se dissolve um no outro. Immiscível é aquele que não se dissolve um no outro. Né? Uma substância não se dissolve em outra. Quantas fases apresenta a mistura formada pelos três componentes? Eu tenho aqui querosene, gasolina e água. Querosene e gasolina são miscíveis, mas água e esses dois não são miscíveis. Então, quando eu peguei o querosene e misturei na gasolina, formou isso aqui, ó. E a água ficou aqui, ó, embaixo. Então, quantas fases apresenta a mistura formada pelos três componentes? Quantas fases vocês estão vendo aqui? Duas, né? Essa daqui, formada pelo querosene e a gasolina, e esse aqui de baixo, que é a água. A água é mais ou menos densa do que a gasolina. O que quer dizer densa? Que significa que pesa mais. Né? Vamos entender assim, pesa mais. A água é mais ou menos densa que a gasolina? É mais densa, pesa mais, por isso está no fundo. A gasolina, juntamente com o querosene, é mais leve, menos densa, por isso que está em cima, como se essa mistura de querosene e gasolina estivesse flutuando sobre a água. Desculpa aí pela primeira questão, viu? Fim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe.